E o caso do professor Rod, eu não sei se o professor se encontra, mas ele pode falar. Deixa eu ver. O Rod se encontra? Não, então vamos lá. Tá? Qual foi o caso do professor Rod? Ele diversificou bastante, tá, o seu processo de avaliação. Então, ele utilizou provas online, onde o aluno tinha determinado tempo para resolver essas questões. Lembrei apenas de uma observação aqui do processo anterior. Tá? Para aumentar ainda mais o grau de individualidade na resolução da prova, você pode determinar um tempo, tá? Ali um tempo que seja confortável para resolver essas questões. Para não dar tempo de um coleguinha resolver o seu sistema, a sua prova, a sua avaliação, e tentar resolver ou ajudar um outro colega, tá? Então, é importante aí, se você quiser aumentar a individualidade na resolução da prova, especificar um tempo para isso. Então, voltando aqui no caso do professor Rod, a prova dele foi uma prova, ele aplicou provas online, tá? Também teve atividade de perguntas e respostas, e aí, perguntas elaboradas pelos alunos e respostas também elaboradas pelos alunos. Teve também resenha de capítulos, teve estudo de casos e também utilizou esse recurso, né, de videoaulas, que eu acho um recurso, assim, bem moderno no nosso caso, tá? Hoje em dia se produz vídeo com muita facilidade, né? E essa geração que a gente tem recebido no curso de engenharia, tá? Já tem isso na veia. Nem tanto para a gente, tá? Que não é tão novo assim. Esse recurso não era bem trabalhado entre os professores, tá? A não ser os professores bem novos aí, já de outra geração, que já está com esse mundo audiovisual bem desenvolvido, tá? Mas ele também utilizou aqui o recurso das videoaulas, tá? O aluno teria que gravar uma aula, tá? Para outros alunos. É interessante, gente, porque, mais uma vez, tá? Se cria mais um recurso para o aluno estudar, tá? Obviamente que se o aluno, muitos alunos nem utilizam o recurso principal, né, que é a sala de aula e o material que a gente produz, né? Mas na teoria, tá? Serve com mais um recurso para o estudo do aluno. O aluno interessado, o aluno dedicado, ele certamente vai utilizar essas videoaulas aí. Então é o seguinte, já que o professor Rod não se encontra, eu vou passar aqui um vídeo dele explicando, tá? É um vídeo curto, ele não vai entrar em detalhes aqui de cada ponto ali do seu sistema diversificado, mas vai falar de um modo geral. Olá, professores. Sou o professor Rod, do Instituto Federal de Santa Catarina, atuante no campus Itajaí. Sou professor do setor de eletroeletrônica, principalmente no curso de engenharia elétrica. Venho hoje a compartilhar com vocês, professores, algumas experiências minhas que eu tive sobre atividades avaliativas nesse contexto de ANPs. Trazendo um pouco sobre o contexto geral dessas avaliações que eu venho apresentar, elas ocorreram durante o semestre 2021, semestre atípico, e, sobretudo, para quem não é professor do IFSC, entender que esse semestre começou como um semestre com atividades presenciais e continuou ao longo desse período de isolamento com atividades não presenciais. Então, ele não foi planejado desde o início para essas atividades não presenciais. As atividades de avaliação ocorreram, então, no meu caso, mais para o final do semestre, por causa desse planejamento alterado. Também cabe ressaltar que essas avaliações não fizeram parte de uma avaliação continuada, ou seja, tarefas, trabalhinhos, questionários que são parte das avaliações continuadas, periódicas para os alunos, né? Então, as avaliações que eu vou apresentar aqui são mais de caráter preliminar final, para fechamento de um conteúdo do semestre. Também, as avaliações foram pensadas para que, na sua maioria, servissem como atividades práticas, ou seja, atividades avaliativas em que o aluno também colocava em prática aqueles conceitos discutidos em aula e, com isso, trabalhar aquela adequação de horas práticas que tinham que ser cumpridas no formato ANP.
Outra coisa importante é que a escolha das avaliações que eu fiz foi baseada no conhecimento que eu tinha da turma, sobretudo no quesito de acesso às ferramentas por parte dos alunos. Ou seja, eu particularmente tenho turmas em que, como são de fases mais avançadas no curso, são turmas usualmente menores. Isso facilitou que eu consiga saber exatamente quais eram as ferramentas que os alunos dispunham, né? Então, isso também serviu como critério de escolha para as avaliações. Isso eu vou discutir, detalhar um pouquinho mais em cada tipo. Cabe ressaltar que, mesmo eu não focando no quesito recuperação, na minha descrição das avaliações que eu farei a continuação, houve sim possibilidade para o aluno recuperar nota, tá? Na maioria das vezes, isso foi mais do tipo, faz de novo, faz melhor, certo? Mas não foi sempre assim, tá? Algumas avaliações de recuperação de nota foram um pouquinho diferentes às avaliações originais. Não vai ser esse foco, né? Mas quem quiser mais informação pode me contatar também para discutirmos sobre isso. E muitas das coisas que eu consegui levantar como impressões da turma foi através de uma enquete que eu fiz no final do semestre para cada turma. Então, foi feito um formulário, mais ou menos seguindo esse formato, ok? Para cada uma das turmas. Aqui eu estou mostrando aqui o formulário que eu fiz para a minha turma de eletromagnetismo. E, entre outras perguntas, como as de como se deu a comunicação do semestre, como foram os momentos síncronos, como eles avaliavam as atividades assíncronas, eu fiz entre uma a duas perguntas, dependendo do número de avaliações que eu fiz, de como esse processo avaliativo foi para eles, né? E algumas ideias estarei trazendo aqui para vocês ao longo dessa apresentação. Ok, então, basicamente, as avaliações que eu apliquei foram essas 6, tá? Eu farei, então, vídeos individuais para discutirmos cada uma delas, tá? Mas passam por a prova online, que seria, digamos, a ideia de avaliação mais parecida com aquilo que a gente já fazia presencialmente. E fora esse contexto de provas, aí eu tive a oportunidade de experimentar com elaboração de perguntas e respostas feitas pelos alunos, resenhas, tanto descritivas como descritiva crítica, estudo de caso, videoaulas apresentadas pelos alunos e implementação de projetos práticos, tá? Com algumas diferenças dependendo da turma, tá? Nas quais eu vou apresentar também a continuação. Ok, então eu vou fazer isso nos próximos vídeos. Então, pessoal, fico por aqui hoje, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa apresentação de hoje, por favor, entre em contato, ou a gente pode discutir aqui mesmo, tá?